Olá, eu sou a Muri e seja bem-vindo ao arquivo Murimubs. Nesse canal, falamos sobre casos reais, crimes, creepypastas, mistérios e outros arquivos. Aqui, avalio alguns casos por caveirinhas, de leve a pesado. E esse vídeo é avaliado em 5 caveirinhas, que significa que é um caso pesado. Lembrando que tratamos de assuntos que podem ser gatilho ou sensíveis para algumas pessoas. Se você se incomoda com terror ou esse tipo de assunto, sugiro que conheça meu outro canal, link na bio. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário se gostou do conteúdo. Bora pro vídeo! Essa creepypasta é baseada em uma história real. Estou escrevendo isso porque minha família não quer mais falar disso. Eu sou o único que não consegue esquecer. Fui criado nos arredores de Preston, uma cidade no sul de Idaho, com uma população de cerca de 5.000 habitantes. Minha comunidade mais próxima era uma estrada de terra isolada e sem saída chamada Bear Creek. Menos de 20 famílias viviam em Bear Creek. Não me importei de estar tão isolado. Cresci no conforto de campos amplos e vizinhos próximos, que só os rurais conhecem. Éramos uma comunidade mórmon, muito centrados na igreja, centrados na comunidade. Todas as meninas, inclusive eu, faziam parte do grupo das moças, e todos os meninos eram membros da tropa local de escoteiros, que também funcionava como grupo religioso em nossa região. Tivemos festas de 4 de julho, no estádio local, e nadamos no reservatório próximo. Era uma comunidade boa e tranquila. Minha casa, uma fazenda de 92 anos, construída pelo meu tataravô, estava situada em uma pequena colina cercada por um amplo campo gramado de um lado e uma estrada de terra sinuosa do outro. Do outro lado da estrada ficava o fundo do riacho. O sul de Idaho é classificado em um clima desértico, então não cresce muita coisa fora dos campos irrigados, além de arbustos e rebarbas de sálvia. O fundo do riacho era a exceção. O riacho alimentava o crescimento de um denso emaranhado de arbustos, de salgueiro. No final do outono, costumávamos descer até o fundo e colher sementes brancas e felpudas do salgueiro, para decorar as cercas da nossa garagem. Estando tão isolados, não era incomum que animais descessem nas montanhas. Tínhamos uma fêmea de alce que trazia seu filhote para baixo e vivia em nosso pomar todo o inverno. E o leão ocasional, que também não era inédito. No verão, quando fiz 8 anos, lembro-me porque foi o mesmo ano do meu batismo. Um leão da montanha menor foi avistado várias vezes na nossa região. Não estávamos preocupados. Os grandes felinos ficavam longe das fazendas e geralmente iam embora quando a área não produzia comida o suficiente. No mesmo verão, meu vizinho Peyton estava trabalhando em seu projeto Eagle Scout. Ele adorava o National Geographic e achou que seria muito legal tentar fazer uma apresentação da National Geographic sobre o fundo do nosso pequeno riacho. O jovem leão que estava em nossa área ao mesmo tempo o deixou especialmente animado. Ele decidiu que queria tirar fotos do leão e enviou um e-mail para a equipe do National Geographic pedindo conselhos. Eles recomendaram a instalação de uma câmera automática que tirasse fotos a cada 2 segundos em uma área que o leão costumava visitar. Eles também recomendaram colocar algum tipo de isca para que o leão tivesse mais probabilidade de aparecer. Ninguém no riacho gostou da ideia da isca viva ou carniça, então criamos um tipo diferente de isca. Decidimos fazer uma gravação de áudio de um coelho moribundo e reproduzi-la em loop através de um conjunto de alto-falantes escondidos nos salgueiros. Lembro-me de quando todos estavam testando os alto-falantes e ouvi o barulho pela primeira vez. O som do coelho morrendo é horrível. Foi descrito como sendo quase idêntico ao som de uma criança gritando. Se você nunca ouviu isso, há muitas gravações disponíveis online. Vale a pena ouvir. Ou não. A câmera foi configurada. Os alto-falantes configurados, tudo perfeito. Peyton explicou que permitiria que a câmera e a gravação funcionassem sem interrupção por 1 semana e depois iria verificar. Isso daria tempo para que nosso cheiro desaparecesse do fundo e encorajasse o leão a se aproximar. No começo, fiquei preocupado com o barulho. Era um barulho horrível e nossa casa era mais próxima do ponto de instalação. Meu pai garantiu que o barulho não chegaria até nossa casa. Fiquei tranquilo quando chegamos em casa aquela noite e ele estava certo. O fundo estava longe o suficiente para que eu não conseguisse ouvir nada. Lembro-me de Peyton no dia seguinte da igreja. Ele estava inquieto e animado para verificar o equipamento, mas ele teve que esperar 1 semana.
O que todos sempre lembravam, ele não podia arriscar cair cedo demais e assustar o leão para sempre. Naquela noite, acordei com um barulho terrível. Sentei-me na cama, com os olhos arregalados no escuro. As mãos apertadas com a força das palmas ficaram com marcas das unhas por horas. Eu conhecia aquele barulho. Foi a gravação do coelho. Parecia fraco e distante, como se realmente pudesse vir do fundo. Mas isso era impossível, porque a gravação durou a noite toda o dia anterior e eu não ouvi nada. Bom, não dormi naquela noite. Eu estava com muito medo de sair da cama e acordar meus pais. A gravação foi reproduzida repetidas vezes. Eu tinha o loop memorizado. De manhã fui até a cozinha tomar café. Minha mãe e meu pai estavam sentados na mesa da cozinha. Eles também tinham olheiras escuras. Bom, não fui o único que ouviu isso. Mamãe estava convencida de que o equipamento deveria estar quebrado. Ela queria descer até lá para conferir. Papai recusou. Ele era um homem gentil, e gentil que não queria provocar nenhum drama desnecessário. Ele tinha certeza de que havia algum vento forte na noite passada, e o vento estava levando o barulho para além do seu alcance natural. Ele nos disse para ouvir. Nós fizemos. Bom, ele estava certo, não podíamos ouvir agora. Esquecemos disso e continuamos nossas atividades diárias. Na noite seguinte, aconteceu novamente. Fiquei acordado na cama de costas para a parede. Os gritos foram mais altos do que antes. Mas desta vez, foi algo diferente. Foi mais grave do que eu me lembro, e as partes do loop ficaram mais lentas, como se a gravação tivesse sido distorcida em alguns lugares. Às vezes, o loop não girava naturalmente, e em vez disso era tomado em um local aleatório do meio. Minha mãe não mencionou nada na mesa de café da manhã, mas tanto ela quanto meu pai pareciam tensos. Na terceira noite, reuni coragem para ficar ao lado da janela do meu quarto e olhar para o quintal. Por um momento fiquei parado, enraizado no lugar, minhas mãos tremendo por mais que eu as apertasse. O barulho entrava nas frestas da janela. Observei o contorno das árvores no quintal, perfeitamente imóvel. Nem mesmo a mais leve brisa agitava seus galhos. Minha mãe anunciou que iria visitar as irmãs na cidade no dia seguinte, e provavelmente passaria a noite lá. Ela me convidou para acompanhá-la, mas eu era uma filhinha do papai e optei por ficar na fazenda. Naquela noite, tomei o lugar da mãe ao lado do pai na cama deles, mas nem isso ajudou. Acho que meu pai também não estava dormindo, pois ficou estranhamente quieto a noite toda. Começamos a ouvir o barulho durante o dia também. Eu estava desenhando com giz na calçada quando isso aconteceu. Meus ombros ficaram tensos e os cabelos da minha nuca se arrepiaram. Houve um grito, curto e agudo, e então a gravação ficou em silêncio. Aconteceu novamente várias vezes ao longo do dia, mas nunca durante todo o ciclo, apenas clipes dele. Mais tarde naquela noite, o pai de Peyton apareceu na garagem em seu veículo de 4 rodas. Ele disse que estava procurando o cachorro deles, um lindo labrador amarelo, que havia desaparecido desde aquela manhã. Papai pediu desculpas e disse que não tínhamos visto. Olhei para ele implorando silenciosamente que ele mencionasse a gravação, mas ele não o fez. Afinal, ele era um homem quieto e não queria trazer à tona nenhum drama desnecessário. Mamãe ficou fora a semana toda. Papai e eu não dormimos. No sábado, os gritos podiam ser ouvidos constantemente, embora parecessem ser desviados totalmente do ciclo familiar. Eu não reconhecia nada daquilo. Os gritos às vezes eram fracos e longos, outras eram um pouco mais rápidos, outras vezes pareciam rosnados. Certa vez, enquanto meu pai esquentava um bolo de carne para o almoço, o barulho se transformou em um barulho tão rancoroso que ele deixou o prato cair e se quebrar. Coloquei as mãos nos ouvidos, onde estava sentada à mesa, e fechei os olhos com força, mas não adiantou. O barulho forçou a entrada através das fendas dos meus dedos e apertou minha garganta. O barulho durou 1 minuto inteiro e depois silenciou. Papai estava tremendo. Essa foi a última vez que ouvimos falar do barulho naquele dia. Peyton veio no sábado à noite para nos pedir permissão para atravessar nossa rua para pegar o equipamento. Ele estava muito animado. Observei-o desaparecer no fundo do riacho com uma sensação de cansaço e alívio. Depois que o equipamento fosse retirado e tudo acabasse, tudo pararia. Eu mal podia esperar para ter uma noite inteira de sono. Nem 1 minuto depois, avistei Peyton voltando do riacho. Eu estava confuso. Levamos muito mais tempo para configurar a câmera e os alto-falantes, então presumi que levaria o mesmo tempo para coletar. Minha respiração parou quando Peyton se aproximou. Ele não parecia bem. Seus olhos estavam arregalados e seu rosto pálido.
Algo molhado escorreu de seu queixo para sua camisa. Mais tarde eu percebi que era vômito. Meu pai o pegou antes que ele caísse e exigiu saber o que estava acontecendo. Mas Peyton não conseguia falar. Ele só chorava. Ligamos para o pai dele. Cuidei de Peyton enquanto meu pai e o pai dele iam para o fundo do poço. E eles foram há muito tempo. Quando voltaram, seus rostos estavam sombrios. E ele tinha um cheiro engraçado. Notei uma cor vermelha em suas mãos. Nas mãos de meu pai. Perguntei o que havia de errado, mas eles passaram por mim e imediatamente chamaram para a polícia. Ninguém me contaria o que havia acontecido. Sentei-me no sofá, enquanto um borrão de vizinhos e policiais girava ao meu redor. A certa altura, um policial colocou algo na mesa da cozinha e saiu. Olhei para a cozinha com curiosidade. Era a câmera. Eu gostaria de não ter olhado. A câmera estava um pouco danificada. Pequenos arranhões e amassados cobriam o plástico. Quando levantei, minhas mãos grudaram no plástico. Algo pegajoso e com cheiro estranho cobriu a tela. Mas funcionou. O primeiro conjunto de fotos estava normal. Apenas salgueiros verdes no brilho da noite. À medida que continuei a clicar neles, eles se transformaram em estranhos. A certa altura, o ângulo da câmera mudou. Como se a câmera tivesse sido derrubada. A grama agora obscurecia a maior parte do quadro. Manchas vermelhas apareceram nas lentes e permaneceram pelo resto das fotos. Mas uma foto me fez parar. Tinha algo nisso. Uma figura, ou metade de uma figura, já que a maior parte da parte superior do tronco não havia entrado na moldura. Achei que poderia ser humano, mas não parecia que estava em pé. Suas pernas estavam torcidas como as de um animal e parecia ter dificuldade para se manter na posição vertical. Ao lado das pernas havia um braço longo e fino. O que quer que fosse, deveria estar curvado, pois os dedos penduravam abaixo dos joelhos, tortos. Era muito confuso. O próximo set foi diferente. Era como se a câmera tivesse sido pega e agora estivesse sendo segurada. A primeira foto era dos fundos à noite. A próxima me assustou. Tive que olhar atentamente antes de decidir o que era. Um coelho foi colocado nos arbustos, mas suas orelhas e a maior parte do couro foram arrancadas. O próximo era o mesmo coelho, com uma mão magra e escura segurando contra o céu. Seu corpo flácido pendia como se algo tivesse saído de um pesadelo. Nas fotos a seguir, mais coelhos juntaram-se a um. Cada um com suas orelhas e couro cabeludo removido. Depois um gato, depois mais gatos, depois um cachorro, o labrador amarelo, depois um leão. A foto a seguir era de 7 coelhos, 3 gatos, um cachorro e o leão, todos em fila, na mesma direção. Seus braços e pernas dispostos como se estivessem marchando, como em um desfile. Todas as suas partes de cabelo foram removidas e pequenos brilhos brancos em seu crânio podiam ser vistos. A última foto estava muito clara, como se tivesse sido tirada perto com um flash ligado. Um olho dominava a moldura, mas era amarelo, e tinha uma pupila barrenta, como de um cavalo. No canto inferior podia-se ver a borda de uma boca, sem lábios, apenas dentes, afiados e pequenos, com grandes espaços de sangue entre eles. Eu gostaria de não ter olhado. Ouvi meu pai conversando com o policial lá fora. Eles disseram que os alto-falantes estavam com defeito. A gravação só tocou na primeira noite. Essa foi uma creepypasta tirada das profundezas das creepypastas. Ai, gente, meu Deus. Isso me lembra muito a história do chupacabra, né, que tem aqui do Brasilzão. Mas eu confesso que é muito assustador pensar que a gravação que eles tinham feito do coelho agoniado só tocou na primeira noite. Ou seja, todas as outras noites desse projeto foram, na verdade, vidas ceifadas e torturas reais. E eu acho que o mais sádico de tudo isso é terem colocado os animaizinhos em fila. Tipo, uma brisa muito doida. Lembrando que essa creepypasta é baseada numa história real, então é bem assustador. Mas e aí, o que vocês acham? Eu realmente achei ela bizarra, muito bizarra.
Bom, galera, obrigada por terem assistido. Deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!